Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Eu me chamo Rosilene, sou professora de pinturas em tecido. Hoje eu vou mostrar para você como pintar ameixa, como pintar a folha da ameixa. Esse risco você encontra gratuitamente no meu grupo do WhatsApp ou do Telegram. O link dos grupos estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar aqui fazendo o fundo. E para pintar o fundo, nós vamos usar o amarelo canário, pode ser o amarelo bebê e o pântano. Aqui com o pratinho, ó, nós vamos usar o pratinho para tirar aqui o excesso. E a minha tinta não tá grossa, tem que deixar a tinta mais diluída. Se a sua tinta tiver muito grossa, dilui um pouquinho, pode ser no pratinho ou aqui no potinho mesmo. Vem tirando aqui o excesso, coloca pertinho aqui da ameixa e vem puxando o resto de tinta que tem no pincel para fora. Nessa parte de cima aqui, eu usei só o amarelo canário. Aqui tá um pouquinho mais escuro, porque o meu pincel tava um pouquinho sujo com o verde pântano, aí ficou um pouco mais escuro. Nessa parte de baixo, ó, nós vamos usar o pântano. Aqui eu fiz um chãozinho, ó, que é um pouquinho mais largo, mas caso você queira fazer mais discreto, aqui só mesmo a sombra, pode fazer também. Coloquei um pouquinho de água e venho aqui com o pântano. Pode ser o diluente, clareador, o que você tiver, o que você gostar de usar. Assim fica mais fácil pra gente fazer aqui essa parte para esfumar melhor. Ó, e vem com um pouquinho de tinta ali diluída. Tá vendo? Então, as partes mais clarinhas. E aí, você vem com o amarelo. Coloca um pouquinho do amarelo, não precisa trazer muito aqui, tá vendo? Aqui vai ficar um pouco mais escuro e o amarelo fica mais aqui nessa parte de fora. E é só isso, super fácil e fica bem bonito. Caso você não queira usar o pântano, pode ser o verde oliva, vai ficar legal também. Vamos pintar as folhinhas. Vamos usar o verde kiwi e o verde pântano. Se você não tiver o verde kiwi, pode substituir pelo verde pistache, verde musgo, verde abacate, qualquer verde mais clarinho aí que você tem. É super fácil. Eu venho aqui e eu estou usando o pincel da Condor 454, que já vem lixado e aparado, das cerdas duras. Mas você pode usar o que você tem aí. Às vezes, você também não gosta desse pincel, acha muito duro, pode usar o de cabo vermelho ou o outro que você gosta de usar. Ó, preenchi aquela parte ali com o verde kiwi. Venho aqui com o pântano. E pertinho aqui, onde que está por baixo, também vou colocar o pântano. É uma folha pequena, então não precisa usar um pincel muito grande. Eu estou pintando no tamanho de uma folha A4. Mas no risco eu vou deixar as duas opções, de você pintar no tamanho de uma folha, ou se você quiser fazer bem grande. Então, vou deixar na opção também de você usar duas folhas. Aí, ele vai ficar bem grandão, a folha vai ficar maior, e você pode pintar usando o pincel maior. Então, conforme é o tamanho da pintura, você vai usando aí o pincel. Às vezes, a gente usa um pincel muito grande, é uma pintura menorzinha, fica mais difícil para preencher, então, vamos usar um pincel maior na pintura maior. É claro que tem pessoas que conseguem, né, usar um pincel grande,
uma pintura pequenininha. Vamos para a outra folhinha. Ó, aqui o verde pântano. Coloquei desse lado, esfuma. E aqui na nervurinha, verde pântano. Coloca a esfuma. Se você quer sua folha mais escura, você vai usar mais o verde pântano. Se você quer que ela fique mais clarinha, use mais o verde kiwi. Ó, essa daqui, ela vai ficar mais escura porque eu usei mais o verde pântano. Deixei pouco espaço pro verde kiwi. Então, automaticamente, ela vai ficar mais escura. A não ser que você venha aqui, tampe o pântano, passe por cima muito o verde kiwi, e aí ela vai ficar mais clarinha. Lavo o pincel porque eu quero reforçar a cor escura. Então, preciso lavar o pincel para tirar a cor clarinha, para que ela não se misture aqui com o pântano, porque eu quero reforçar a cor escura. Ó, observe que aqui não pegou direito, porque precisa esperar secar um pouquinho, volta ali, reforçar, e aí vai pegar melhor a tinta. Com pincel fininho ou pincel achatado, esse aqui também é da Condor 454, mas pode ser pincel fininho também. Vamos fazer a nervurinha. Pega, deixa a tinta só de um ladinho, tira aqui, ó, e vem bem devagarzinho fazendo a nervurinha. Pode ser o número 4, número 2 achatado. E vem aqui fazendo as nervuras. Ó, aqui acabou que eu peguei a tinta errada, mas não tem problema. Volta e arruma. Se a gente não confunde de vez em quando as tintas, não é pintado. Sempre acontece da gente confundir, às vezes até a tampinha coloca no vidrinho errado, acontece, né? E vem fazendo aqui a nervurinha. Se você não gostar, tiver medo de fazer com pincel achatado, pode fazer com filete mesmo. Ó, aqui a nervurinha saiu pra fora da folha, então não pode, né? Nervurinha ali é na folha, não pode sair pra fora. Então, vem e arruma. Pronto. Depois que secar, vamos voltar e reforçar tanto a cor mais escura quanto a cor mais clarinha, pra deixar a folha mais bonita com a cor mais vibrante. Vamos pintar as ameixas. Nas ameixas, nós vamos usar vermelho vivo, púrpura, vinho, azul petróleo. Vamos começar colocando vermelho vivo. Vermelho vivo eu vou usar bem pouquinho aqui. Só mesmo onde eu quero que apareça um pouquinho mais essa tonalidade vermelha. Bem pouquinho, já vem com púrpura. Vamos usar bastante púrpura. Ó, não tampa tudo vermelho vivo, não. Passe aqui pertinho dele, mas deixa ele aparecendo. Vou usar um pincel maior para facilitar aqui. Meu pincel tá bem velhinho, mas eu gosto dele porque as cerdas dele ainda estão grandes. Então, ajuda muito a preencher espaço maior. Ó, esfuma. Aqui, vinho. Vem trazendo aqui o vinho acima do púrpura. Ó, e aqui, púrpura também. Então, o vinho eu deixei mais aqui, pertinho da outra ameixa.
vou pegar agora um pincel menor para facilitar. Aqui dentro, ó, vamos colocar o azul. Colocou o azul, vem com a cor vinho, pode misturar aqui o vinho, o azul. Não precisa ficar com medo de usar a cor azul. Agora, puxa um pouquinho essa cor escura. Púrpura, vem terminando de preencher. Nessa parte aqui, vou colocar um pouquinho mais do vermelho vivo. Traz até aqui embaixo, pode passar aqui por cima dessas cores mais escuras, esfuma. E vem aqui e reforça. Com um pincel menorzinho, ó, vamos colocar azul. Coloco o azul petróleo, pode ser também azul marinho. Um pouquinho mais do vinho. Pode deixar mais manchadinho. E aproveita aqui o pincel menorzinho para fazer o contorninho, definir bem, não deixa sem preencher, sem tinta. Ó, fiz aqui os contorninhos, capricha, preenche bem. Aqui eu não tampei o talinho, deixei ele aparecendo um pedacinho, pra mim saber mais ou menos onde fica. Mas você pode desviar para não perder e às vezes não consegue fazer, às vezes a gente não consegue desenhar, não sabe, fica com medo. Então, se você ficar insegura, desvia. Olha, aqui vem com um pouquinho do azul petróleo. Reforça um pouquinho mais. E para não ficar tão escuro, passo púrpura por cima. Pode misturar o púrpura com o azul marinho, azul petróleo. Vamos aqui para a outra mecha. Vermelho vivo, vou colocar aqui nessa parte. Coloca, esfuma bem, para a tinta entrar na fibra do tecido, precisa esfumar bem. Púrpura, vamos colocar. Meu púrpura tá um pouquinho grosso, mas ainda dá para usar. Coloca bastante tinta porque é um espaço grande. Não pode deixar faltando tinta, mas aí você vem colocando de pouco a pouco, não traz um monte de uma vez. Fica mais fácil para você controlar. Ó, púrpura.
Coloca a espuma perto do contorninho, vamos deixar para usar um pincel menor. Já aqui no centro, a gente pode preencher com o pincel maior para facilitar. Fica mais fácil para esfumar, para preencher. E um pouquinho aqui do vermelho vivo. Vinho. Ó, coloquei aqui por cima do púrpura. E o azul. Pode deixar manchadinho. Esfuma bem. Ó, em alguns lugares fica mais escuro, outros fica mais clarinho. Aqui, ó, nessa parte menor, usa um pincelzinho pequenininho para ficar mais fácil. Esse daqui é o número 6. Púrpura. Aproveita e já preenche aqui o contorninho. Ó, aqui do outro lado, estou terminando de preencher com vermelho vivo. Aqui embaixo, termina de preencher com púrpura. Ó, e vai aqui esfumando. Não deixa, assim, aquela marcação manchadinho. Assim, quando a gente deixa mais manchado, não quer dizer também que vai ficar aquela marcação nítida. É só umas manchinhas ali, algumas partes vão ficar mais escuras, outras vão ficar mais claras. Mas mesmo assim, a gente precisa esfumar um pouquinho. E aqui, ó, estou colocando púrpura no contorninho. No centro, vamos colocar o azul. Coloca, traz aqui para fora essa parte que fica um risquinho. Coloca, esfuma um pouquinho e já pode colocar o vinho. Púrpura. Esfuma aqui um pouquinho. Lava o pincel para tirar o excesso de tinta. Volta com púrpura, reforça. E preenche bem os contorninhos, deixa bem definido. Ó, aqui, ó, ficou uma parte ali faltando tinta. Vem aqui com o pincelzinho, arruma. Então, todos esses detalhes faz bastante diferença na nossa pintura. É importante preencher bem os cantinhos. Observar onde tá faltando tinta, vem aqui e preenche. Não deixa. Quando você terminar a sua pintura, você vai lá, olha direitinho. A gente precisa observar
onde precisa reforçar, retocar, se ficou algum lugar faltando tinta. Às vezes, quando a gente tá pintando, não dá de perceber, mas conforme o tecido vai secando e vai absorvendo aquela tinta, vai ficar mais fácil para perceber onde precisa reforçar ou retocar, ou as partes mesmo que ficou ali sem tinta. Então, é sempre bom a gente observar a nossa pintura. O pincel maior que eu usei para preencher, eu vou deixar essa parte mais escura com o azul. Volta, que não precisa ficar com medo, é só não colocar muito azul. Porque já é uma cor bem escura, se você põe muito, aí ele vai tomar conta. Volta com púrpura, pode passar por cima. Lava o pincel para tirar a cor escura. E vem aqui com mais um pouquinho do púrpura. Depois que preencheu, nós vamos deixar secar aqui um pouquinho. Não precisa ficar totalmente seco, mas deixa secar um pouquinho para facilitar na hora da gente colocar aqui a luz, vai ficar mais bonito. Para fazer aqui os talinhos, nós vamos usar as mesmas cores que usamos nas folhas. Pântano, coloca o pântano. Ó, parece que vai sumir, não se preocupe. Preenche com o pântano. E vem com o pincel filete. Vamos destacar. Coloque enquanto o pântano tá úmido, mistura aqui o verde kiwi. E vem aqui, ó, nos contorninhos com o verde kiwi. E destaca aqui. Porque senão fica tudo escuro, não aparece. Olha só. Então, bem facinho de fazer. Vamos deixar secar aqui um pouquinho. Não precisa secar totalmente. Se deixar secar totalmente, também não tem problema. Ó, vou colocar um talinho nesse daqui também. Pântano. Eu acho que com o talinho fica mais bonito. Você decide se quer colocar ou não. No risco não tem, mas aí você pode colocar. E olha só, vamos deixar aqui secar para fazer os retoques. Olha só, já tá bem seco aqui a minha pintura, não precisa deixar secar totalmente, mas se ficar bem sequinho também não tem problema. Tem que deixar pelo menos 15 minutos. Se tiver num lugar bem quente, rapidinho ela seca, 15 minutos já tá pronto. Mas se onde você mora tiver mais frio ou chovendo, mais úmido, aí você espera um pouquinho mais. Você encosta o dedo assim, percebe que já não sai mais aquele excesso de tinta, dá pra retocar. Então, vamos retocar aqui as folhinhas. E nas folhas, ó, nós vamos retocar a parte escura com o pântano. Agora, a gente vem observando bem se ficou algum lugar sem tinta. E é hora de arrumar tudo aqui e deixar bem preenchido. Às vezes, quando a gente tá colocando ali a primeira vez, a tinta fica algum espacinho sem tinta. Volta então aqui com o verde pântano. Troquei aqui meu pincel porque esse aqui é das cerdas mais macias. Fica mais fácil para fazer o acabamento, mas dá para fazer também com o outro das cerdas mais duras. Se você prefere usar mais o de cerdas duras, pode usar só o de cerda dura. Cada um tem uma forma de pintar. Que gosta de um pincel ou de um tecido específico, então não tem problema. Volta reforçando aqui onde você colocou o pântano
traz pouquinha tinta no pincel. O tecido já tá seco, se a gente colocar muita tinta, acaba ficando muito escuro. Vou lavar o pincel para tirar a cor escura e não misturar aqui com o branco. Eu estou usando o branco, mas pode ser o azul soft, pode ser o verde glacial, azul bebê, amarelo, limão. Qualquer uma dessas cores você pode usar para destacar aqui essa parte mais clarinha da folha. Vai seguindo aqui o desenho da folha, usa um pincel menorzinho. Se você estiver pintando no tamanho de uma folha A4, use um pincel menor. Vai facilitar mais. E aonde está mais clarinho, verde que o I, você volta reforçando com o branco. Se necessário, volta com o pincel achatado, reforça um pouquinho aqui a nervurinha, porque vai secando e ela vai ficar mais apagada. Então, volta, reforça aqui um pouquinho essa nervurinha. Tocamos aqui as folhas e você pode melhorar também o acabamento aqui, ó, na pontinha. Volta com um pouquinho, bem pouquinho do pântano e o verde kiwi define mais a ponta da folhinha para ficar mais bonitinha. Ó, traz pouquinha tinta e vem aqui nas pontinhas, definindo mais para que ela fique bem bonita. Pode fazer isso também antes de colocar o branco, antes de reforçar a parte de luz. Fica melhor se a gente reforçar aqui as pontinhas das folhas antes de retocar aqui a luz. Aqui, para deixar a nossa ameixa mais bonita, nós vamos usar o azul soft. Você pode, se você não tiver azul soft, você pode usar o branco. Olha, o azul soft é um azul bem clarinho. Você também pode usar o branco com outro azul clarinho, diluir e deixar assim próximo de um azul bebê, o azul soft. Mas se você tiver o azul soft, vamos usar o azul soft. Mas caso você tenha só o branco, não queira misturar, queira usar só o branco, então vamos usa só o branco. E eu vou usar o azul soft. Antes da gente colocar aqui a luz na ameixa, deixa eu mostrar para vocês alguns projetos do meu curso para iniciantes na pintura. Então, esse aqui é um dos projetos que já está lá dentro do curso e as meninas que já estão lá no curso já têm acesso a essa aula, a esse projeto, guia de cor e a aula passo a passo. Então, olha só. Esse mês, o meu curso para iniciante não é só iniciante, você que já pinta, mas quer aperfeiçoar, quer aprender a pintar rosa, fazer os botõezinhos, melhorar as suas folhas. Então, esse mês, somente esse mês, o curso está por R$ 159,90 e você tem acesso vitalício. A partir do mês que vem, não tem mais acesso vitalício. Então, quando você entrar esse mês, você vai ter acesso a todas as aulas que já estão lá, inclusive essa aqui que eu estou mostrando. E não tem só rosas. Lá você vai encontrar também frutas. Olha só, esse aqui também é um projeto do curso, começando do zero. Tem aulas passo a passo, aula da rosa, da maçã, da banana, folhas, fundo, é tudo muito bem explicado. Se você tem dificuldade, não consegue pintar como você gostaria, você fica aí admirando as pinturas, mas não consegue pintar, ter um bom resultado, lá no curso as aulas são passo a passo, explicadinhos para você tirar todas as suas dúvidas, para você conseguir ter um bom resultado. Tem o grupo de suporte que você pode pedir ajuda e pode mandar também para mim no particular, que eu atendo tanto no grupo do curso quanto no particular. E olha só, essa aqui é uma das aulas que também já está liberada, as meninas já têm acesso, algumas já pintaram.
E olha só esse aqui. Esse aqui é um treinamento que nós fizemos de botões. Então, tem os botõezinhos, tem o botão fechado, que a gente fala botão feto, e ele aqui abrindo, e esse aqui já começando a desabrochar. Bastante folhinha para treinar folha, nós treinamos bastante folhas, então eu procuro colocar bastante folhas nos projetos para os alunos aprenderem bem a pintar folha. E tem um módulo só de rosas. Então, não tem só esses dois projetos aqui que eu mostrei de rosas. Tem um módulo que, se eu não estou enganado, já tem mais de 6 projetos e ainda vai entrar mais projetos, que é um módulo somente para rosa. Vamos pintar só temas assim que tem rosas. E esse aqui é um dos dois temas que tem lá no módulo de rosas. Olha só, deixa eu mostrar esse daqui. Esse aqui também tem lá no módulo de rosas. É uma aula que nós também treinamos as folhas, botões, treinamos aqui a rosinha, uma luz mais marcada, com sombra. Então, tudo isso aqui faz parte do meu curso para iniciante na pintura. Então, você vai entrar no curso, tem aulas simples, desde aulas bem simples, aulas com um pouco mais de detalhes, com um pouco mais de técnicas, até aulas mais avançadas. Então, você vai entrar lá no curso, vai encontrar aulas desde o iniciante até o nível avançado. Lá você vai aprender tirar o risco, fazer mistura de cores, como passar o risco para o tecido, preparar a sua tábua. Então, eu explico tudo certinho, como usar o diluente, clareador, lixar pincel, quais tecidos usar. Para você que é iniciante mesmo, então, é um curso completo. Você entra lá sem saber nada e vai sair pintando coisas maravilhosas. Então, esse mês, somente esse mês, você tem acesso vitalício, paga apenas R$ 159,90, pode dividir em até 10 vezes no cartão, 2 cartão, boleto, e tem acesso a tudo que já está lá e as aulas que vão entrar com o decorrer dos anos ali, enquanto durar a plataforma e durar o curso, você tem acesso a tudo que está ali. Então, vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso Começando do Zero. Quando você entrar no curso, você já tem acesso a todas essas aulas aqui que eu te mostrei e muitas outras que estão lá dentro, tanto do módulo de rosa, quanto as outras aulas que já estão lá disponíveis. Então, aproveita, porque é só esse mês de agosto que você vai ter acesso a todas as aulas que tá lá e as outras que ainda vão entrar. E agora, vamos finalizar aqui a nossa ameixa, fazer a luz, que é para deixar a nossa ameixa bem bonita. Ó, um pratinho azul soft, deixa o pincel mais seco, não deixa o pincel úmido, vem aqui com um pouquinho do azul soft, tira o excesso. Pode usar paninho também, para tirar aqui o excesso que fica. Ó, e vamos aqui, não precisa apertar, bem suave, movimento circular, seguindo aqui o modelinho. Ela é mais redondinho, pode deixar mais curvadinho aqui essa parte de luz. Não precisa apertar pouquinho tinta. Ó, aqui a gente pode deixar um ponto de luz mais forte um pouquinho. Vamos pegar agora um pincel menor, porque vai facilitar. Esse já é mais achatado. E tira o excesso da tinta no paninho. Vem aqui com o azul soft. Realça essa parte. Pode puxar um pouquinho aqui pra dentro, pra cima da cor escura. Aqui, ó, coloca um pouquinho também do azul soft, sem espalhar muito. Passa várias vezes no mesmo lugar o pincel. E aqui, ó, pra gente destacar uma ameixa da outra, mostrar bem qual que está aqui na frente, vamos colocar um pouquinho do azul soft. Coloca, esfuma. E lembrando que esse risco está disponível gratuitamente no meu grupo do WhatsApp e também do Telegram. Para você ter acesso a esse risco, é só entrar lá no meu grupo do WhatsApp ou do Telegram.
O link dos dois grupos estão aqui na descrição do vídeo, bem aqui embaixo. Então, você clica e já entra direto para os grupos. E lá você vai ter acesso ao risco, guia de cores. Quem tá no grupo tem acesso a tudo que eu coloco gratuitamente aqui no canal do YouTube. Então, se você não faz parte de nenhum dos grupos, nem do Telegram e do WhatsApp, aproveita, vem aqui na descrição do vídeo e já entra lá para um dos grupos. Pode entrar nos dois também, se você quiser. Olha aqui, pouquinha tinta. Vamos destacar essa parte aqui da ameixa. Olha como que fica mais bonita. Aqui vamos deixar um pouquinho mais clarinho. E com um pouquinho, ó, do azul soft que realça, que reforça esse cortinho aqui do talinho. Vou colocar um pouquinho de azul soft nessa daqui também. Coloca pouca tinta e esfuma. Passa várias vezes o seu pincel, ó, no mesmo lugar. Nessa parte de baixo, coloca um pouquinho. E com o pontinho do pincel, ó, você vem, coloca aqui os pinguinhos. Eu não gosto de deixar assim. Eu sempre venho aqui um pouquinho, ó, e suaviza, que eu acho que fica mais natural, fica mais legal. Se você gosta de deixar o pontinho ali bem visível, não tem problema. Olha só que lindo. Então, para você conseguir esfumar bem, não misturar aqui o azul com essas cores que nós preenchemos a ameixa, precisa esperar ela secar. Vai ser bem mais fácil para você esfumar aqui sem misturar as cores. E entra lá nos grupos para você pegar aqui o seu risco, guia de cor e foto colorida, e a aula vai ficar aqui para você no YouTube e para você assistir sempre que quiser. E essa foi a nossa aula de hoje. Para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu joinha para mim saber que você gostou desse vídeo e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece e sabe que ela também gosta de pintura. E já espero você no meu próximo vídeo.